É uma falácia, não existe a BIM paralela para favorecer Bolsonaro. Isso é um ponto final nisso. Se alguém na BIM fazia alguma coisa de errado, investigava ilegalmente autoridades, eles têm que ser apurados, produzir provas contra eles e que eles se respondam com base na lei. Para favorecer Flávio Bolsonaro, zero. Toda investigação que existia contra mim foi arquivada com base em questões processuais, não tem nada a ver com mérito, com a BIM, de relatório que eu nunca recebi. Obrigado. Porque está começando a se alastrar uma fake news da Polícia Federal paralela, essa vinculada diretamente ao Lula, porque o que está fazendo é perseguição política contra opositores. E aqui vários veículos estão dando, eu vou ler aqui o título e o subtítulo do portal Metrópolis. Após pescaria, um jet ski não voltou à casa do clã Bolsonaro, diz Polícia Federal. Polícia Federal investiga se a embarcação desgarrou da frota para transportar e esconder provas. Isso aqui é uma narrativa absurda e corrobora o que nós temos dito. O que aconteceu no domingo com o vereador Carlos Bolsonaro, no domicílio do ex-presidente Bolsonaro, é uma pescaria probatória, o que é vedado pela nossa legislação. Por muito menos, várias investigações já foram arquivadas. Eu estava pescando, no meio dessa pescaria, essa legal, não a ilegal, que a PF paralela está fazendo. O presidente Bolsonaro volta para a residência com o Carlos por iniciativa própria, não teve intermediação de ninguém. Porque a notícia que nós estávamos vendo naquele momento, inclusive um lugar onde não tinha internet, tivemos que nos deslocar para procurar um local com sinal de internet para ter acesso às informações e depois nos deslocarmos de volta para a residência em Vila Histórica de Mambucaba. Eles chegaram e o vereador Carlos Bolsonaro entregou espontaneamente os seus 2 celulares e um iPad que ele tinha, se não me engano, e arbitrariamente, não vou entrar em mais detalhes, a PF também levou materiais de pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com isso. E se discutia na primeira equipe que chegou até a residência em Angra dos Reis, se iriam apreender os celulares dos 4 políticos. O vereador, que era o alvo oficial, ex-presidente Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, e deputado Eduardo Bolsonaro, quando o alvo era apenas o Carlos. Por que isso? E aí, quando eu vejo na imprensa a repercussão dessa forma, fica mais claro que o que eles querem é ter um desdobramento para pegar todo mundo de uma vez só. Não por acaso, após a live de domingo, em que os 4 Bolsonaros com mandato estavam presentes, ou melhor, o ex-presidente não tem mais mandato, mas que nós 4 estávamos presentes, na madrugada de domingo para segunda, o ministro Alexandre de Moraes assina o mandado de busca e apreensão, já com o endereço de Angra dos Reis. Então, havia sim uma intenção não republicana de apreender todos os aparelhos dos 4 Bolsonaro. Mas, por alguma razão, no momento, o delegado que cumpria a diligência fez uma ligação e resolveu voltar atrás. Inclusive, celulares dos seguranças de Eduardo Bolsonaro chegaram a ser apreendidos e devolvidos. Olha a arbitrariedade. Então, eu não tinha nem que estar dando explicação de nada sobre o que está dito no título dessa matéria, porque eu não era alvo de nada. Eu podia ter continuado pescando, eu podia ter ido passear no lugar que eu quisesse, eu não era obrigado a voltar para casa nenhuma. E, obviamente, não tem obstrução de justiça ou destruição de provas, porque o alvo da operação era o Carlos, e o que ele tinha em mãos com ele naquele momento, na residência ou com ele, foi tudo entregue. As 2 agências de telefone que ele tem e o iPad. Então, não tem nem o que, não teria nem o que dá destino de esconder. Então, eu não tinha nem que estar dando satisfação de onde eu estava ou deixava de estar, porque é que eu não voltei lá para a residência onde estava o Carlos e o presidente Bolsonaro. Então, a conversa aqui com o presidente Pacheco foi também nessa linha de mostrar que hoje há uma conjuntura, sim, para perseguir um espectro político ligado a Bolsonaro no Brasil, o que desequilibra a democracia. Eu não devia, mas vou explicar. Eu não voltei para a residência porque eu estava num jet ski que não era meu, que eu tinha que devolver para a pessoa no local que não era Vila Histórica de Mambucaba, e depois eu fui para um almoço. Depois do almoço, eu voltei para a residência na Vila Histórica de Mambucaba. É simples assim. E eu faço questão de falar, porque do jeito que as coisas estão hoje, daqui a pouco tem uma busca e apreensão, tendo o senador Flávio Bolsonaro como alvo, por causa de uma maluquice. E eu digo, as pessoas medem os outros pela sua régua. Então, Alexandre de Moraes, não nos meça pela sua régua. Se é o que você faria no nosso lugar, não tome decisões com base nisso. Tome decisões com base nas provas dos autos. Ninguém está escondendo prova, ninguém tem medo de ser investigado.
Nós não queremos sacanagem, nós não queremos perseguição, nós queremos normalidade, queremos paz para trabalhar e apenas isso. Então fica aqui esse esclarecimento, antes que um absurdo como esse de que eu fugi, que eu escondi provas, que eu fui para outro lugar, que eu não voltei para a presidência, isso ganhe corpo e acabe sendo usado por uma parte da imprensa e, pior, por alguém que está ali presidindo os autos de um inquérito e que tem que ter a responsabilidade. Se o meu celular não foi apreendido nesta operação porque eu sou senador, eu não posso te responder. Mas eu acredito, né, que há de ter, sim, um cuidado cada vez maior, e não é porque eu sou senador, com qualquer cidadão e também com parlamentares, porque senão fica muito claro para a população que o que está acontecendo é uma perseguição. E está tão claro que todos estão vendo a forma como o Bolsonaro está sendo recebido nas ruas, de uma forma ainda mais afetuosa, de uma forma ainda mais calorosa e positiva do que na época da eleição. Esse é o efeito da perseguição real. O efeito real da perseguição que está acontecendo é um fortalecimento eleitoral do Bolsonaro. Eu já disse, não adianta perseguir Bolsonaro, Flávio, Carlos, Eduardo, porque, graças a Deus, o que nós plantamos aqui de sentimento, de princípios, de patriotismo, de direito de família, de tudo, isso não vai se acabar. De honestidade, de zelo com o dinheiro público, de dar o exemplo. Isso ninguém vai apagar. Isso está eternizado. O Bolsonaro tirou esse brasileiro que é majoritário no nosso país do armário. Não adianta personificar investigações e perseguições em cima de alguém que tem o sobrenome Bolsonaro ou o seu entorno, que tem milhões de brasileiros que, se isso porventura vier a acontecer, o que eu não acredito, porque é um sinal de que a nossa democracia ruiu de vez, milhões de brasileiros vão dar continuidade a essa nossa missão aqui.